Bom, vamos lá. Então, eu cliquei aqui em preparar, e aí ela me mostra a peça, como a impressora vai imprimir, exatamente o que a impressora vai fazer lá. Tá vendo? Ó? A minha primeira camada, eu coloquei como se fosse uma purga, como se fosse um despejo de material para limpar o bico, deixar ele prontinho. Eu coloquei 3 filetes aqui de contorno da peça. Então aqui não é a peça ainda, ele vai imprimindo esses filetinhos, vai gastando um pouco de filamento, eu vou vendo se ele vai aderindo na mesa bonitinho. Depois que ela deu essas 3 voltas, aí o bico vem para cá e começa a peça, tá? Então, ó, eu vou baixar a peça aqui, ó. Tá vendo? Ó, ela faz até o desenho do bico lá, ó, como é que a impressora vai trabalhar, ó. Ele faz todo o processo ali, o caminho do bico, exatamente o que acontece no software, vai ser o movimento da impressora, tá? Ó, aqui eu tô acelerando e tal, bom, mas aqui tá. Comecei a imprimir, vou chegar lá na minha primeira camada, tem alguns passos aqui que a impressora vai corresponder. Melhor colocar aqui em camadas para ficar mais fácil de ver. Então vamos lá. A minha primeira camada vai ser isso aqui, ó. Depois que ele fizer o contorno, ele vem para cá e faz isso aqui, ó. Exatamente esse desenho que você está vendo. Isso são as linhas de impressão, o plástico derretido. Essa é aquela primeira camada que eu falei, que tem que ser muito boa, que é a camada que vai estar com aderência na mesa de vidro. Tá? Ou outro material, tem impressoras que vêm com outro material ao invés de vidro. E aí a impressora vai subindo, ó, a segunda camada, ela ainda faz maciça, porque lá nos parâmetros eu coloquei que eu queria 2 camadas maciça. A partir da terceira camada, ele vai só enchendo a peça e vai fazendo as paredes. Tá vendo? Eu não queria uma peça maciça aqui. Isso aqui otimiza tempo, gasta menos material e me atende para o esforço que a peça vai receber. Aí tem uma camada de topo, ele faz maciça, eu pedi 2 camadas, ele faz 2 camadas. Acabou essa base, ele vai continuar levantando o restante da peça. Está fazendo um preenchimento ali. Olha lá, aquele mesmo preenchimento que ele fez, ele está fazendo aqui em amarelo, ó, essa parte. E assim vai levantando a peça. Tá? Até chegar na camada de topo ali dessa primeira parte que ficou para trás e depois na camada de topo dessa. E aí a peça está pronta. Ele dá uma estimativa aqui de 22 minutos para fazer essa peça. Uma peça simples. E uma estimativa, essa estimativa aqui normalmente não é muito precisa, tá? E esse aqui já é mais preciso. E o peso de material que eu vou gastar. Para essa peça aqui eu vou gastar quase 6 gramas de plástico. Aí eu vou salvar o G-Code. O G-Code é o tipo de linguagem que as impressoras vão aceitar. Depois que eu fatiei a peça, por isso que chama de fatiador, né? Que ela vai fatiando camada por camada. Depois que eu fatiei a peça, eu venho aqui e vou salvar. Dou o nome e salvo no meu cartãozinho SD que eu vou ter colocado no micro. Aí ele vai salvar nesse formato aqui, ó, G-Code, que é o formato que a impressora vai entender. Aí eu transporto o cartãozinho para a impressora, vou lá, escolho o nome que eu escolhi aqui, que eu coloquei aqui, e mando a impressora começar a impressão. Esse é um dos fatiadores, eu comecei na raça a aprender nele, me familiarizei mais com ele, gosto de usar. Tem um outro fatiador que é o Cura. Esse é código aberto, ele é gratuito. Ele tem uma infinidade de parâmetros. Opa, ligou meu compressor, desculpa. Ele tem uma infinidade de parâmetros aqui para você programar. Muito mais do que o Simplify. Ele é um programa muito bom e muito completo. Ele é meio chato para quem começa a aprender. Mas também você tem a opção de não precisar habilitar tudo para não confundir muito. Deixa habilitado só o que é essencial. Ou instala uma versão mais antiga dele. No curso eu acho que o Oswaldo propõe isso inicialmente. Você começar com uma versão do Cura mais antiga e depois você passar para uma versão mais atual. Que aí os parâmetros são em quantidade menor e não atrapalha muito. Mas o princípio é o mesmo. A qualidade, camada, altura da primeira camada, qual que é a minha largura de parede, de extrusão, quantas camadas eu quero na parede. Tudo aquilo que eu tinha no Simplify, eu tenho aqui no Cura também. Ó, a espessura da parede, número de filetes,
distância de varredura, como é que eu quero o meu preenchimento, se é zigue-zague, se é horizontal, se é vertical. Aqui o preenchimento. Ó, só de preenchimento, ó, quantos contornos ele tem aqui, ó. Quantos contornos não, quantos parâmetros. Material, qual a minha temperatura de trabalho, temperatura da mesa. Eu quero a minha primeira camada mais quente do que as demais, porque ela tem que aderir na mesa. Enfim, é uma infinidade de parâmetros aí. E o Oswaldo ele vai percorrendo essas funções aqui, baseado nesse Ultimaker Cura aqui. Esse é software aberto, tá? É gratuito esse programa. Quando eu comecei, não existia esse programa aqui. Aqui até tem a imagem de uma asa de aeromodelo, uma fração de uma asa de aeromodelo, a caixa do servo. Essa peça, por exemplo, ela não cabe na minha outra impressora, ela só cabe na Ender. Na Volt lá eu não conseguiria fazer. Ela é a peça tem 177, fica muito no limite do tamanho. E a mesma coisa, você manda fatiar a peça, ele demora um tempo, né, porque é uma peça grande, mais complexa, ele vai demorar um pouco para calcular o fatiamento e gerar o G-Code. Você pré-visualiza a peça aqui, e aí você tem aqui a mesma coisa, todo o caminho que o bico vai fazer. Essas linhas azuis aqui, ó, é a movimentação do bico, para onde o bico vai, para um lado e para o outro. E aí você salva o arquivo assim como salvou no Simplify. Faz da mesma forma. Tá vendo? Isso aqui foi uma outra peça, um tubo que eu fiz que encaixa aquela pecinha pequena. Também foi aí no Simplify. Então é basicamente isso. É um programa para o desenho ou para modelar, ou, né, você pode acessar aí a internet. A gente tem aí... desculpa, o vídeo acabou ficando longo. Um dos sites mais conhecidos aí de hospedagem de modelos 3D é o Thingiverse aqui, ó. Ele tem uma infinidade de modelos aí, ó, em sua grande parte gratuitos. A pesquisa é em inglês, né? Mas aí você faz a pesquisa do que você quer, sei lá, máscara, por exemplo. E aí vem os resultados. Tem de tudo. Tem máscara de Covid, tem máscara de caveira, tem suporte de máscara para segurar atrás. Um monte de coisa. Esse site é muito legal pelo seguinte: você entra num dos modelos, ele está aqui, ele mostra para você a peça desenhada, ele dá aqui o arquivo para você baixar, faz alguns comentários, né? Você tem como visualizar a peça em 3D aqui online mesmo, no software. Tá? E uma coisa legal é que é um site colaborativo. Então, ó, essa peça aqui, esse arquivo que esse cara disponibilizou gratuitamente aqui, 84 pessoas fizeram. Aí você clica aqui, aí as pessoas colocam lá o resultado da impressão delas. Entendeu? Olha lá, esse fez em azul, esse aqui fez em branco. Tem um fórum, né, de discussão. Olha, a minha deu certo isso, a minha deu errado aquilo. Tá em inglês, mas é um fórum. Tá vendo? Aqui, ó, tem um suporte, tá vendo? Ó, ela não ia conseguir imprimir isso aqui, o filamento, a hora que o bico chegasse aqui, o filamento ia cair. Então sobe um suporte aqui para segurar essa parte e ele conseguir fazer a parte superior dos olhos. Então isso tudo é dica que a gente vai lendo e aprendendo aí. E esse site é muito legal, ele tem muita coisa pronta aí, que você... Às vezes você precisa de uma pecinha, um negócio que é aí de prateleira, uma coisa mais simples, você chega aqui, digita, quando você menos espera, tá lá o arquivo, é só você baixar, imprimir, você não tem nem que desenhar. Tem brinquedo, tem a infinidade de coisa que você coloca aí e está disponível para baixar. Não tem só esse, tem o Cults 3D, tem o My Mini Factory. Alguns são pagos, né? Alguns você tem que comprar os modelos, outros não. Ó, tem pinça, caixinhas, prateleiras, joystick, Lego,
muita peça, muito acessório para impressora 3D, parte de medicina, aí, ó, modelos de parte óssea, cestinha, enfim, aí o negócio não tem fim mais. Beleza, Otavião? Acho que acabou alongando muito o vídeo aí, mas vai consumindo conteúdo, cara, vai pegando uns caras. Eu vou te passar uns 3 ou 4 canais do YouTube que os caras falam de impressora. Um desse Osvaldo, tem um que é o Lelo do tem o Lelo, tem a Jasmine do Cultura Maker. Vou te passar uns 3 canais para você começar a se ambientar aí bem do. Eles têm vídeos mais antigos que falam sobre nivelamento de mesa, primeira camada. O cara faz unbox da impressora Ender, a opinião dele sobre a Ender, sobre essa coisa do tipo de extrusão, né? Direct Drive ou Bolden? Bolden é essa segunda, que o motor do extrusor fica longe do extrusor. Como eu disse, é meio difícil hoje em dia achar essa Direct Drive. E outra, precisa ver o quanto de flexível também é a ideia de imprimir. Flexível é uma coisa muito chata de imprimir, entendeu? Dá muito trabalho. E tem gente que não tem interesse em imprimir flexível, né? Então, às vezes, você podendo pegar uma impressora um pouco melhor, mesmo não tendo essa facilidade em imprimir o flexível, vale a pena. E assim, eu tô falando por mim, tá? Tem vídeos do pessoal, nessa mesma Ender que eu tenho aqui, imprimindo peças maravilhosas em flexível, tá? Que é uma restrição minha a princípio. Tá? Você percebe que o pessoal reclama, fala que tem problemas, isso, que a outra condição é mais fácil. Mas assim, não se prenda por um único tipo de material ou de peça para você analisar qual a melhor impressora, entendeu? Se eu tivesse entrando no mercado hoje e fosse olhar para essa questão dessa outra impressora, estilo que eu tenho aí, que é a Direct Drive, e para essa Ender, eu fatalmente ia adquirir a Ender, né? E depois ia tentar desenvolver a questão de imprimir no flexível, tá? Como eu comecei lá atrás já com a outra impressora, então eu percebi bem as diferenças e pelo comodismo também, né? Eu não fico perdendo muito tempo rachando a cabeça em tentar fazer com a Ender se eu tenho a outra aqui que eu consigo com um pouco mais de facilidade. A verdade é essa, né? Mas beleza, Otávio. Não sei se deu pra dar uma clareada aí, uma ajudada. E, cara, a gente tá à disposição aí. Qualquer coisa, vamos trocando ideia aí. Beleza? Valeu, Otávio. Obrigado, hein?